Dava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yasodanandana Rajana Ranjana Yasodanandana Rajana Ranjana Akira Pranachari Akira Pranachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai 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 Hare Krishna Hare Krishna Jai Srila Prabhupada Ki Jai Haribo Namaham Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Smat Bhakti Vedanta Swami Itnamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Pashata Deshatarine Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Sivasri Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Bom dia a todos e a todas que estão assistindo agora ou que vão assistir depois. Estou vendo aí Kalahamsi, Hare Krishna Kalahamsi, Marcelo A. Magalhães, nosso Parikshit Das, né? O homem das perguntas, né? E o Marcos Branquinho, né? Que está sempre aí firme, né? Em todas as palestras, né? Vamos então ler hoje o Srimad Bhagavatam, continuar a nossa leitura diária, né? Já estamos no terceiro canto, isso já desde a pandemia, né? Desde o início da pandemia estamos lendo e chegamos no terceiro canto. Estamos no primeiro capítulo, né? Quem quiser acompanhar aí pelo Veda Base, né? Terceiro canto, primeiro capítulo, tem em português, né? E vamos ler hoje do verso 28 até o verso 30. O nome desse capítulo é Perguntas de Vidura, né? Esse capítulo, ele descreve quando Vidura, ele saiu do palácio, né? Que esse evento foi descrito no primeiro canto, né? Quando Vidura foi insultado por Duryodhana, né? E ele tentou dar um conselho para Dhritarashtra, vários conselhos que ele deveria, né, não deveria seguir a mentalidade do filho dele, Duryodhana, que era uma pessoa malévola, que ia causar destruição de toda a família, mas ele era muito fraco, muito apegado ao filho, e na verdade o destino, né,
tudo já sob o controle de Paramatma, né? Ele não seguiu as instruções e Duryodhana praticamente enxotou, né, Vidura, que era o irmão mais novo de Dhritarashtra, mas era um sado, né? Embora fosse filho de uma criada, é a encarnação de Jamaraj, né? Jamaraj, o grande semideus, superintendente da morte, né? Nasceu como Vidura, filho de uma criada, né? Foi amaldiçoado, né, por Manduka Muni. Isso aí é um outro passatempo, né? E aí nasceu como filho de uma criada. Então ele não tinha direito a ser um rei, né? E aí ele era um conselheiro no palácio, na corte, né? E aí, quando ele começou a pregar para Dhritarashtra não levar adiante, né, assim, a ideia da batalha de Kurukshetra, Duryodhana ficou super irado e xingou ele, faltou com respeito, né? E mandou ele ser expulso do palácio. Isso não foi feito, mas o próprio Vidura falou, bom, aqui não é mais o meu lugar, né? Pegou suas coisas e saiu fora, né? Mas as suas coisas é só mesmo o básico, né, para a sobrevivência, e saiu peregrinando, né, pelos lugares sagrados. Então isso aí, no primeiro canto, não descreveu em detalhes, né, essa peregrinação, né? Mas estamos vendo aqui no terceiro canto que ele acabou encontrando-se com Uddhava, essa peregrinação, que era um primo de Krishna e assim e também o conselheiro de Krishna, né, quando Krishna era o rei, né, e era uma pessoa extremamente avançado, né, era um dos vassos, né, assim como Bhishma Deva era um vasso, esse Uddhava também era um vasso, que são semideuses, né, que desceram com Krishna quando ele veio, né, e ele era assim tão avançado, ele era semelhante a Krishna, ele tinha as feições até semelhantes às de Krishna. Mas esse Uddhava, embora fosse um amigo íntimo de Krishna, ele não quis instruir Vidura, porque ele se achou, como ele era mais novo que Vidura, né, de acordo com a etiqueta Vaishnava, ele se achou, como se diz, incompetente, né, para instruir Vidura, assim, como tem na justiça, né, quando um juiz ele é convocado para julgar um caso, mas aí ele é parente do réu, né? Quando ele é parente do réu, então diz que ele não tem competência para aquilo, né? Então ele declara, ó, eu não tenho competência porque eu sou parente, eu sou alguma coisa do... Isso não acontece aqui no Brasil, né? Infelizmente, né? Pelo contrário, né? Eles se aproveitam de serem amigos ou parentes do réu e aí libertam aquele réu. Mas no certo, se a pessoa tem algum vínculo com o réu, ele se diz incompetente. Então, da mesma forma, Vidura, como sendo mais novo que, aliás, Uddhava, como sendo mais novo que Vidura, não se sentiu competente para instruí-lo e o redirecionou para Maitreya. Isso não aconteceu ainda, estamos ainda no encontro de Vidura com Uddhava, né? E nesse momento Vidura faz várias perguntas para Uddhava, né? Vidura já sabia que a dinastia tinha se autodestruído, né, dos Jados, mas ele assim fazia essas perguntas para poder extrair de Uddhava assim os detalhes, né? Os detalhes dessa destruição, de autodestruição de dinastia que já foi descrito no canto anterior, né? Foi algo arranjado por Krishna, que como eram personalidades extremamente poderosas, né? Eram semideuses que vieram com Krishna para ajudar em seus passatempos. Quando Krishna partiu, não tinha nada a ver eles continuarem aqui na Terra, né? E como Krishna veio para equilibrar, né,
o peso na terra de reis demoníacos, que são asuras que nasceram aqui na terra, né? Depois que os asuras foram derrotados pelos semideuses, eles nasceram aqui na terra e arquitetaram um plano de conquistar a terra, né? Só que os semideuses também nasceram, né? E depois que Krishna, que é o Batalha de Kurukshetra, Krishna quis tirar o fardo, né, de reis demoníacos, mas também, depois que ele tinha concluído isso, né, que milhares de pessoas foram destruídas na Batalha de Kurukshetra, que eram pessoas seguidores de Duryodhana, pessoas de caráter assim demoníaco, né? Também os parentes de Krishna também tornaram-se um fardo, né? Porque eram poderosos demais e isso criaria um desequilíbrio, né, no planeta, né? Eram pessoas que tinham poderes sobrenaturais, né? Então isso iria criar um desequilíbrio no planeta. Então essa batalha entre eles, né, essa luta, eles se embriagaram e lutaram entre eles, um matou o outro e foram embora, né? Isso depois que os Pandavas também saíram, né? Todos eram seres celestiais, né? Arjuna era filho de Indra, né? E Yudhishthira era filho do próprio Yamaraj, que era Vidura, né? Na verdade, não, ou seja, era filho de Yamaraj, semideus, né? Com Kunti Devi, mas depois Vidura apareceu, né? Nesse caso, naquela vida não era filho de Vidura, mas ele foi, aquela vida não era filho de Yamaraj, né? Assim, socialmente falando, mas Kunti Devi invocou Yamaraj, ele veio e engravidou ela com Yudhishthira, né? Então Yudhishthira era filho de Yamaraj, que era o próprio Vidura, né? Porque depois de Yamaraj encarnou também como Vidura, né? E por aí vai, né? Bhima era filho de Vayu, né? E Nakula e Saradeva era filho dos Ashwini Kumaras, né? Então também eram seres super poderosos que depois que Krishna partiu, eles também partiram, né? Então estamos nesse ponto em que Vidura encontrou com Uddhava, o grande devoto de Krishna, né? E estamos continuando aqui então a descrição, né? Vamos então entoar os mantras para o Srimad Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet. Antes de recitarmos o Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, oferecemos nossas respeitosas reverências a Narayana, a suprema personalidade de Deus, a Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, a deusa do conhecimento, a Sila Vyasadeva, o autor, e Sila Prabhupada, o propagador. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahmasamitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishayasa Lokasya Dhanyam Swastayanam Mahat. Este Bhagavatam é a encarnação literária de Krishna. E ele foi compilado pelo grande sábio Vyasadeva, que é a encarnação de Krishna. Ele destina-se ao bem último de toda a sociedade humana. Ele é todo completo, todo bem-sucedido e todo bem-aventurado. Krishna Swadamo Pagate Dharma Gyana Dibisa Kalonasa Dishanesha Puranar Kudunoditaha. Este Bhagavatam é tão brilhante quanto o sol,
e ele surgiu logo após a partida do Senhor Krishna para sua própria morada, juntamente com Dharma, Jnana, etc., e junto com o seu próprio séquito, né? Aquelas pessoas que perderam a sua visão devido à densa escuridão da era de Kali obterão luz com esse Purana. Jai Shrimad Bhagavatam Ki Jai. Vamos ler então aqui o verso 28. Kashivaruta Dipati Jaduna Prajunaste Sukhan Anga Vira Yandrukimini Bhagavato Dilebe Aradhya Vipran Smaran Adi Sargem Kashchid Varutadipati Jaduna Prajunaste Sukhan Anga Viraha Yandrukimini Bhagavato Dilebe Aradhya Vipran Smaran Adi Sarge. Palavra por palavra. Kastit se Varuta, do militar. Adipati, comandante supremo. Yaduna, dos diados. Pradyumna, o filho de Krishna, chamado Pradyumna. Aste, está. Sukham, feliz. Anga, ó Uddhava. Virá, o grande guerreiro. Yam, a quem? Rukmini, a esposa de Krishna, chamada Rukmini. Bhagavata, da suprema personalidade de Deus. Abilebhe, conseguiu como prêmio. Aradhya, agradando. Vipram, brahmanas. Smaran, Cupido, Kamadeva. Adisarge, em sua vida anterior. Tradução, esse verso não tem o significado de Srila Prabhupada, só tem a tradução. Ó Uddhava, aliás, tem um pequeno significado, sim, tem uma frase nesse significado. Ó Uddhava, dize-me, por favor, 2 pontos. Como está Pradyumna, o comandante supremo dos Dyados, que foi Cupido em vida anterior? Rukmini deu à luz como seu filho com o Senhor Krishna, pela graça dos Brahmanas a quem ela agradou. Vou ler de novo. Ó Uddhava, diz-me, por favor, como está Pradyumna, o comandante supremo dos Dyados, que foi Cupido em vida anterior. Rukmini deu à luz como seu filho com o Senhor Krishna, pela graça dos Brahmanas a quem ela agradou. Significado, Srila Prabhupada, segundo Srila Jiva Goswami, Smara, Cupido ou Kamadeva, é um dos companheiros eternos do Senhor Krishna. Jiva Goswami explica isso muito elaboradamente em seu tratado Krishna Sandarbha, né? Inclusive, esse Pradyumna é também citado no Shatra Vyuha, né? Aquela expansão quádrupla de Sankarsana, né? A gente tem aquela descrição que o Krishna se expande em Balarama, a expansão direta de Krishna, e Balarama se expande em Sankarsana, que aí vem a expansão quádrupla, Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna e Aniruddha. Isso no mundo espiritual. E depois esse Mahasankarsana se expande no segundo Sankarsana, e depois se expande de novo em outro Shatra Vyuha, mais relacionado com a criação material, de novo, Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna e Aniruddha. E é dito que esse segunda expansão quádrupla, né, que Vasudeva seria a alma do universo, né, Sankarsana, o ego, o eu universal, né, e Pradyumna, a inteligência, a suprema consciência do universo, e Aniruddha, a mente universal, né?
se diz isso. Tem até um estudo, né, uma tese de psicologia que um amigo meu fez, do Chaitanya Charitamrita, onde se explica, né, detalhadamente essa relação de Vasudeva, Sankarsana, Pradyumna e Aniruddha com a alma, o ego, o intelecto e a mente universal, né, a suprema, assim, vendo isso como um supremo ser consciente, né, que deu origem a todos os outros seres conscientes, né, Nitya Nityanam Chetanah Chetananam Eko Bahunam Jovidadati Kama, né, que existe um supremo ser eterno dentro de todos nós, né, que somos pequenos seres, almas eternas, né, e Chetanah Chetananam, a suprema consciência, né, dentre todos os seres conscientes. E Eko Bahunam Jovidadati Kama, embora ele seja um, ele está mantendo todos os demais seres conscientes, ou seja, todas as demais almas individuais, né? Então é isso. Então além disso, Pradyumna, que aqui está sendo também está sendo identificado como Kamadeva. Quem é Kamadeva? É Cupido, o Cupido transcendental, né? Inclusive no Gayatri Mantra que nós entoamos, que eu não posso revelar aqui, a última linha menciona esse Krishna como Kamadeva, o Cupido transcendental, né? Que com a sua flecha de flores, ele flecha o coração de todos os devotos, né? Para que assim se desenvolva o amor a Deus, né? Então, esse Cupido original, ele também se expande em centenas e centenas e milhares de outros Cupidos, né? Que fazem com que uma pessoa se atraia pela outra e assim por diante, né? E mais, no Brahma Samhita está dito que, aquele famoso verso, né? Chintamani prakarasadmasu kalpa vriksha laksha vriteshu surabir abhipalayantam Lakshmi sahaja satasam brahma seviyamana Govinda Madhi Purusha Tamaham Bhajami. E diz assim: eu adoro Govinda, o Senhor primordial, a causa de todas as causas, que está existindo no mundo espiritual em Goloka, né, onde existe esse mundo espiritual, ele é constituído por Chintamani, gemas espirituais, né? Assim a substância que assim como no mundo material temos os átomos, né? E as moléculas, lá existem as gemas, joias espirituais, né? Chintamani, pedras de toque, como também se traduz, né? Tudo é eterno, pleno de conhecimento e bem-aventurança, né? As árvores, a terra, né? As pedras, né? Os seres que lá vivem, todos são eternos, plenos de conhecimento e bem-aventurança, né? E aí, Kalpa Vriksha Lakshavi, lá existem Kalpa Vrikshas, árvores dos desejos, que satisfazem os desejos dos devotos de servirem a Krishna. Os devotos lá não têm nenhum outro desejo senão o desejo de servir a Krishna. Kalpa Vriksha Lakshavi Teshu. Surabi, existem vacas Surabi que podem emitir uma quantidade ilimitada de leite transcendental. Lakshmi Sahasa, existem centenas e milhares de deusas da fortuna, né? E a beleza dele encanta milhares de Cupido. Na verdade, está no verso seguinte, né? Venum Vanantam Aravinda Dalayataksha, né? Venum Vanantam Aravinda Dalayataksha Bhavatam Samasitam Udasundaranga Kandarpa Koti Kaminiya Visesha Sobam. Então, Kandarpa é outro nome de Kamadeva, né? Ou Cupido, né? Então, Kandarpa Koti. Então, esse Govinda está tocando uma flauta,
com uma pena de pavão na cabeça e com a nuance de nuvens escuras, azuladas, ele atrai Kandarpa-Koti, centenas e milhares de cupidos, né? Não, ou seja, os semideuses do amor, né? Do amor. Então, embora Cupido, né, atrai o coração de todos, né? Ele flecha o coração das pessoas, né? Krishna, ele é Madana Mohana, aquele que atrai o Cupido, né? Quando Cupido flecha o coração de todos, Krishna atrai não só um Cupido, mas centenas e milhares de Cupidos. E Radharani é Madana Mohana Mohini, aquela que atrai o próprio Krishna, ou seja, ele atrai aquele que atrai milhares de Cupidos, né? Então ela ainda está numa posição ainda superior, né? Que Krishna é Madana Mohana, aquele que encanta Madana é outro nome de Cupido, né? Então tem Madana, tem Kandarpa, tem Kamadeva, né? Então Krishna atrai todos os Cupidos, centenas e milhares, Kandarpa, Koti, Kaminiya, Vishesha Soba, né? Milhares de Cupidos, e Radharani atrai aquele que é Krishna, que atrai milhares de Cupidos, né? Então a posição dela ainda mais mais assim, uma excelência ainda superior, né? Bom, vamos continuar lendo aqui, porque esse verso tem um significado muito pequeno. Eu vou ler o verso seguinte, o verso número 29. Kachit Sukhan Satvata Vrishni Boja Dashar Hakanam Adhipan Saaste Jam Abhyas Chinchat Chatapatra Netro Nirpasanasham Parihritya Durat. Palavra por palavra. Kastit se Sukhan está bem. Satvata, a raça Satvata. Vrishni, a dinastia Vrishni. Boja, a dinastia Boja. Dashar Kanam, a raça Dasharta. Adipa, rei Ugrasena. Sa, ele. Aste, existe. Yam, a quem. Abhyatin Chat, empossou. Shatapatra Netra, do Senhor Shri Krishna. Nirpasana Ashan, esperança de recuperar o trono real. Parihirtya, abandonando. Durat, em um lugar distante. Tradução de Srila Prabhupada: ó meu amigo, aí é a Vidura falando com Uddhava, né? Ó meu amigo, dize-me se Ugrasena, o rei dos Satvatas, Vrishnis, Bodhas e Dashartas, está bem agora. Ele foi para muito longe de seu reino, deixando de lado todas as esperanças de recuperar seu trono real. Mas o Senhor Krishna novamente o empossou. Nós sabemos, né, o que aconteceu, né? O demoníaco Kamsa, que era o irmão de Devaki, né? Ele se apoderou do trono, né? Fez um golpe, né, de Estado, né? E se apoderou do trono e mandou prender o seu pai, o Ugrasena. O Ugrasena era o rei, né? Estava ali no trono. Ele não só usurpou o reino, né, mas como também mandou prender o Ugrasena. Então, durante todo o reinado de Kamsa, e durante toda a infância e adolescência de Krishna, quem estava reinando era Kamsa. E até que quando Krishna já ficou maiorzinho, né, ele foi para maturar. Krishna ficou em Vrindavan nesse tempo todo, né, desfrutando dos passatempos transcendentais, né, com as gopis,
com Radharani, com os Gopas, com os vaqueirinhos, né? Isso tudo é arranjo também de Krishna, para poder demonstrar para a humanidade, né, como é no mundo espiritual, né? Mas depois, então, ele assumiu o dever da encarnação, que é dita na Bhagavad Gita, né? Sempre quando há um declínio da religiosidade, do Dharma, e uma ascensão do Adharma, eu mesmo venho para aniquilar os descrentes demoníacos, os assim, patifes, né? E proteger os devotos. Então, ele foi para Mathura com Balarama e matou Kamsa, né? Antes de matar Kamsa, ele ainda Kamsa tentou matá-lo, né, mandando um elefante pisoteá-lo, mas não deu em nada. O elefante não conseguiu pisotear Krishna e Balarama. Um elefante louco assim, elefante louco é assim, algo assim terrível, né? Ele sai destruindo tudo, né? Mas não conseguiu nada, não conseguiu matar Krishna. Depois ele mandou os 2 melhores lutadores do reino, né? Shanuri e Mustika, que eram super assim enormes, né? Truculentos, né? 2 assim lutadores assim fortíssimos, né? Também lutaram com Krishna e Balarama, que eram tipo assim, adolescentes virando jovem ainda, e não conseguiram nada também, né? E aí Krishna foi lá e subiu no palanque na frente de todo mundo e matou Kamsa, né? Aí depois que Krishna matou Kamsa, ele foi lá e libertou o Gracena, né? Que já tinha, como diz aqui, pedido as esperanças de voltar ao trono, né? Mas Krishna trouxe ele de volta e ele então voltou a governar, né, lá em Mathura, né? E vamos ler agora o próximo e último verso, que é o verso número 30. Kashidare Saumya Sutta Sadriksha Aste Grani Ratinam Sadhu Stambha Asutayam Jambavati Vratadya Devam Guham Jombikaya Dritogre. Palavra por palavra. Kastitse Hare, da personalidade de Deus. Saumya, ó grave. Sutta, filho. Sadrikshaha, semelhante a Aste, está bem. Agranir, o mais elevado. Ratinam, dos guerreiros. Sadhu, bem comportado. Sambha, Shamba, Asuta, deu a luz. Jam, a quem? Jambavati, uma rainha do Senhor Krishna. Vratadya, enriquecida através de promessas. Devan, ou semideus. Guhan, chamado Kartikeya. Ya, a quem? Ambikaya, da esposa de Shiva. Dritaha, nascido Agre, no nascimento anterior. Tradução e significado dados por sua divina graça A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Ó cavaleiro, Uddhava se dirigindo, Vidura se dirigindo a Uddhava, né? Que é o amigo íntimo de Krishna e primo de Krishna, conselheiro de Krishna. Ó cavaleiro, como está Samba? Seu aspecto indica que ele é certamente o filho da personalidade de Deus. Em um nascimento anterior, ele nascera como Kartikeya, no ventre da esposa do Senhor Shiva. E agora, ele nasceu no ventre de Jambavati, a mais rica esposa de Krishna. Vamos ler aqui o significado de Srila Prabhupada. O Senhor Shiva, uma das 3 encarnações qualitativas da personalidade de Deus, quer dizer, tem Vishnu, Brahma e Shiva, né? Os Trimurtis, né? Os 3 Guna Avataras. É chamado qualitativa porque
o Senhor Vishnu controla o modo da bondade, o Senhor Brahma o modo da paixão e o Senhor Shiva o modo da ignorância, né? Então, são as três qualidades da matéria, por isso é chamada encarnação qualitativa ou Gunavatar, né? Então, Senhor Shiva é uma desses três Gunavataras, né? Ele é a expansão plenária do Senhor, portanto, né? Kartikeya, nascido dele, está no nível de Pradyumna, que é o outro filho do Senhor Krishna. Quando o Senhor Shri Krishna desce ao mundo material, todas as suas porções plenárias também aparecem com ele para manifestar diferentes funções do Senhor. Com exceção dos passatempos em Vrindavana, todas as funções são executadas pelas diferentes expansões plenárias do Senhor. Vasudeva é uma expansão plenária de Narayana. Quando o Senhor apareceu como Vasudeva diante de Devaki e Vasudeva, né, porque Vasudeva sem o travessão no primeiro A significa o filho de não, desculpa, ao contrário. Vasudeva com o travessão em cima do A é Vasudeva, quer dizer o filho de Vasudeva sem o travessão em cima do A. Então é uma pequena assim sutileza, né? Só Vasudeva sem o travessão é o pai de Krishna, e Vasudeva com o travessão é o próprio Krishna, né? Então é uma sutileza aí, né? Então diz assim, que Vasudeva é uma expansão plenária de Narayana. Quando o Senhor apareceu como Vasudeva diante de Devaki e Vasudeva, sem o travessão, ele apareceu em sua posição de Narayana. Todo mundo, a gente sabe do passatempo de Krishna, né, de que primeiro Krishna se manifestou diante de Vasudeva e Devaki como Narayana, com 4 braços, e depois ele assumiu a forma de um neném, né? Vasudeva e Devaki fizeram muitas orações, né? Eles glorificando a Krishna, que eles queriam ter o próprio Krishna como filho, né? Mas depois então eles entraram em Yoga Maya, que é um tipo de Maya que a pessoa esquece que Krishna é o seu filho. Aliás, ele esquece que Krishna é Deus, né? E passa então a agir como se Krishna fosse só o seu filho, né? Assim como também os vaqueirinhos não pensam que Krishna é Deus, apenas acham que ele é apenas um amigo, seu amigo, né? E por aí vai, né? As gopis acham que ele é seu amante, né? Nesse momento eles não pensam que Krishna seja Deus, né? Bom, então então dito aqui que primeiro então Vasudeva apareceu diante de Devaki Narayana Devaki Vasudeva como Narayana, né? Ele apareceu em sua posição de Narayana. Analogamente, todos os seus semideuses do reino celestial apareceram como companheiros do Senhor sob as formas de Pradyumna, Samba, Uddhava, etc. Então, o próprio Uddhava é uma expansão de Krishna, né? Pelo que vimos aqui, ficamos sabendo que Kamadeva apareceu como Pradyumna e Kartikeya como Samba, e um dos vasos como Uddhava. Todos eles serviram em diferentes posições a fim de enriquecer os passatempos de Krishna. Om Jnana Timirandasya Jnananjana Salakaya Chakshu Amilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jana Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Tadati Swapadantikam Vandeham Siguru Siyuta Padakamalam Sigurum Vaishnavanscha Sirupa Sagajatam Sahagana Ragunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Sri Krishna Chaitanya Devam Sirada Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakam Vitam Cha.
me ensina mais escura ignorância, o mestre espiritual tem aberto meus olhos com a shot do conhecimento, ofereço minhas respeitosas reverências a ele, e quando é que Silarupa Goswami, que estabeleceu nesse mundo material a missão para satisfazer o desejo do Senhor Chaitanya, me dará refúgio aos seus pés de lótus. Namaon Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimad Bhakti Vedanta Swami Itnamine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunavadi Pashtata Deshatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Sivasari Gaura Bhakta Brinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Então, bom dia a todos que chegaram aí. Nós temos assim grandes almas que eu estou vendo aqui, que estão aqui participando da nossa live. Eu vou de trás para frente. Aqui temos Tiri Singh, Hare Krishna, não conheço Tiri Singh, pode ser, pelo jeito é um indiano, né? Eu não sei se é um indiano que está na Índia ou um indiano que está aqui no Brasil, né? Mas o nome Tiri Singh é um nome indiano, né? De alguém que nasceu em Bharatabarsha. Se não, por favor, esclareça aí para nós, né? E temos aqui o grande Bodhana Tattva Das, grande Vaishnava, reverências Bodhana Tattva, Haribol, Gosela Prabhupada, Mantra Chaitanya Das, Hare Krishna, Atmarama Dasa Dasa, caramba, 2 vezes Dasa, né? Sou uma vez só, né? Mas o Atmarama Dasa Dasa 2 vezes devoto, super devoto, né? Atmarama Dasa Dasa, né? Hare Krishna reverências, glória a Srila Prabhupada. E aqui nós temos também, quem mais aqui? Temos aqui Marcos Maria Branquinho, já falei com ele, dos glórias a Srila Prabhupada, Kalahansa também, então, e também o Marcelo Magalhães, já falei com todos vocês, né? A Tarama Dasa Dasa está rindo, né? Sim, 2 vezes Dasa, né? Eu sou uma vez só. Quer dizer que é super devoto, né? É devoto ao quadrado. Vamos aqui ler de novo só os versos, né? Do 28 ao 30, para nos situarmos no contexto, né? Então vou ler só os versos do 28. Ó Uddhava, dize-me por favor como está Pradyumna, o comandante supremo dos Jados, que foi cupido em vida anterior. Rukmini deu à luz como seu filho com o Senhor Krishna, pela graça dos Brahmanas a quem ela agradou. No verso seguinte, ó meu amigo Uddhava, né? Diz-me se o Gracena, o rei dos Satvatas, Vrishnis, Bodhas e Dasharhas, está bem agora. Ele foi para muito longe de seu reino, deixando de lado todas as esperanças de recuperar seu trono real. Mas o Senhor Krishna novamente o empossou, os que matou Kamsa, né? Empossou o Gracena. E finalmente o verso 30, ó cavalheiro, na verdade é Uddhava, né? Como está Samba? Seu aspecto indica que ele é certamente o filho da personalidade de Deus, Krishna. Em um nascimento anterior, ele nascera como Kartikeya, no ventre da esposa do Senhor Shiva. E agora ele nasceu no ventre de Jambavati, a mais rica esposa de Krishna, né? Então, partindo do primeiro verso, temos alguns assim, tópicos interessantes, como, por exemplo, o fato de que... Peraí, onde está? Está aqui. De que Pradyumna é o comandante dos Jados, né?
e também é uma encarnação de Kamadeva, eu já falei isso no início, né? Encarnação do Cupido. Existem milhares de Kamadeva, né? Kandarpa, Kota e Kaminia, mas existe um Kamadeva original, que é eterno, que está no mundo espiritual, né? Inclusive já falei também que no Gayatri Mantra nós mencionamos, né, Kamadevaya, né? Que é a expansão de Krishna, que está com a flecha, está assim com o arco e flecha, né, para flechar o coração dos devotos, que desenvolve o amor a Deus. Mas como os outros cupidos flecham o homem e a mulher, né, no coração, para que um desenvolva amor pelo outro, né, para que haja a procriação, né, da humanidade. Da mesma forma, o cupido original, né, que é a expansão de Krishna, ele flecha o coração dos amantes de Krishna, né? Então, esse cupido original, na verdade, é Pradyumna, filho de Rukmini. Rukmini é a rainha principal de Krishna, das 16.108 rainhas. Rukmini é a principal, né? Inclusive, lá em Dwarka, quem for lá na Índia, em Dwarka, nessa cidade onde Krishna ele exibiu seus passatempos como rei, né? Em Vrindavana, Krishna exibiu o passatempo como vaqueirinho. Mas depois que ele matou Kamsa, ele assumiu a sua posição como kshatriya, porque ele, na verdade, era filho de kshatriya, né? Ele foi filho de kshatriya, Vasudeva e Devaki, eles eram da casta, né? Do Varna de kshatriyas, né? Então, Krishna originalmente era filho de kshatriya, e aí ele assumiu seu papel como kshatriya e foi ser o rei em Dwarka. E lá ele casou-se com, ele tinha liberado as 16.000 rainhas, né, do jugo do demônio, esqueci o nome agora, desse demônio, deu um branco, né? E quem souber pode colocar aí, né, quem estiver ouvindo, qual era o demônio que ele mantinha 16.000 princesas aprisionadas, né? E Krishna liberou elas e casou com todas elas, né? Porque Narakasura, obrigado Atmarama Prabhu, Narakasura, isso mesmo. Ela é dito que depois que a princesa é tocada por um outro homem, ela não pode mais casar, né? Então ia ficar 16.000 princesas solteiras, né? Assim, então Krishna misericordiosamente casou com todas elas. E tinha mais 108. Dessas 16.108, tinha as 8 principais, assim como tem as 8 golpes principais, as Astasakhis, né? Que é Lalita, Visakha, tem Champakalata, né? Temos Indumati, temos Chitra, temos quem mais? Chitra Devi, Induleka, né? Champakalata, Tunga Vidya, né? São as 8 golpes principais, né? Lalita Visakha, né? E tem a Ranga Devi, né? Então também tem as 8 rainhas principais, né? E dessas 8, Rukmini é a principal, né? Então, quando Rukmini é como fosse comparando, né, entre as golpes Radharani, né? Entre as 108 golpes, né? E entre as 16.108 rainhas temos Rukmini. Então, se você vai a Dwarka, tem lá o templo de Rukmini Dwarkadisha, né? Rukmini Dwarkadisha, que são adorados num humor de reverência, né? de opulência, né? Pelos seguidores da Sri Sampradaya, que é a Sampradaya de Lakshmi, né? Que adora Krishna com opulência, né? E Prabhupada também estabeleceu em Los Angeles, que era um templo mais opulento da ISKCON, ele estabeleceu deidade Rukmini do Dwarkadisha, né? Então, quem for em Los Angeles também vai ver lá Rukmini do Dwarkadisha. E esse Pradyumna foi filho de Rukmini, a principal rainha de Krishna, e ele era o comandante e chefe dos Jadus. Mas como Rukmini era a principal das esposas,
né? Pradyumna foi o comandante em chefe dos jados, ou seja, ele que era uma encarnação de Kamadeva, do Cupido eterno, né? E é dito que ela teve Pradyumna como filho porque ela agradou os Brahmanas, né? Os Brahmanas, quando a pessoa agrada os Brahmanas, ela obtém muitas bênçãos, né? Assim como Kunti Devi obteve a bênção de chamar qualquer semideus que ela quisesse de um Brahmana, né? Ela agradou um Brahmana, né? E por ter agradado aquele Brahmana, ela obteve essa bênção de chamar o semideus que ela quisesse, e aí ela teve os 5 Pandavas, né? Quer dizer, ela teve 3 Pandas, os outros 2 Pandavas, quem teve foi a outra esposa de Pandu, que é a... Meu Deus, de outro branco. Tem a Kunti, que teve os 3 Pandavas, né? Arjuna, Yudhishthira, Arjuna e Bhima. E a outra Madri, né? A outra esposa de Pandu, Madri, teve Nakula e Saradeva, né? Tudo isso pela bênção de um Brahmana que capacitou elas a invocar qualquer semideuses que elas quisessem, e semideuses vinham e impregnavam ela com o filho, né? E assim, da mesma forma, Rukmini agradou um Brahmana, não sei se foi um ou mais, né? Aqui está dizendo que agradou os Brahmanas, agradou vários Brahmanas, né? E aí eles deram a bênção e ela pôde ter Pradyumna como filho, né? A importância de agradar os Brahmanas, né? É dito naquele famoso verso que nós cantamos, Namo Brahmanya Devaya Go Brahmana Hitaya Cha Jagar Hitaya Krishna Govindaya Namo Namaha, né? Eu adoro Krishna Govinda, que é muito assim querido, que é muito assim afetuoso para com os Brahmanas, que satisfaz os Brahmanas e as vacas, né? E os sentidos, né? Govinda quer dizer aquele que satisfaz as vacas, os sentidos e os Brahmanas, né? Então, Namo Brahmana, Go Brahmana Hitaya Cha, né? Ele beneficia, Hitaya quer dizer beneficia, né? Hitaya, os Brahmanas, as vacas e os sentidos. Jagat Hitaya Krishna, ele é o Senhor do universo, ele beneficia o universo inteiro, né? Beneficia Jagat Hitaya Krishnaya, ele é Krishna, que beneficia todo o universo. Govindaya Namo Namaha, né? Essa é que nós cantamos, né? Bom, aí depois no verso seguinte está mencionado vários clãs, e o Gracena era rei de todas essas clãs, né? Haviam vários clãs, né? E o fato de que Krishna empossou, né, de novo o Gracena, após ter matado o seu tio demoníaco Kamsa. E o último verso está se referindo ou seja, o Uddhava está perguntando, né, sobre todos esses jados, e aí ou seja, Krishna tinha 16.108 rainhas, ele teve 10 filhos com cada uma delas, né? Então ele tinha 161.800 filhos. 161.800 filhos, imagina. Mais desses 161.800 filhos, Pradyumna era um dos principais, e Samba também, que era o filho da outra esposa, também assim preferida, né? Assim como tem Radha, Rani, Lalita e Visakha, né? Depois de Rukmini, a próxima rainha era Jambavati, né? Que era filha de Jambavan. Esse Jambavan, ele era a encarnação o pai de Jambavati, que era Jambavan, encarnação do Hanuman, encarnação de Hanuman, né? Era um rei extremamente forte, né? E essa Jambavati foi a outra rainha principal, foi a mãe de Samba, né? Não é esse samba que tocam por aí, não. Esse samba é outro samba, né? Esse é o samba mundano. Samba, então é outro filho de Krishna. E como diz aqui,
pelo aspecto deles, tanto de Pradyumna, quanto de Uddhava, quanto de Samba, um aspecto assim, muito parecido com Krishna, já dá para perceber que eles são filhos de Krishna, né? Assim, ele está mencionando aqui que só pelo seu aspecto físico, corpóreo, já dá para perceber que Samba era filho de Krishna, assim como Uddhava também, né? Quando Krishna enviou Uddhava, que era o seu conselheiro mais assim íntimo, seu amigo íntimo, né? Para enviar uma mensagem para as gopis, ele era tão parecido com Krishna que as gopis, a princípio, pensaram que era Krishna. Depois viram que não era, mas a princípio, assim, os habitantes de Vrindavana acharam que era Krishna, né? E está dizendo aqui que esse Jambavan, aliás, esse Samba, ele na verdade era uma encarnação de Kartikeya. Quem é Kartikeya? É um outro filho de Senhor Shiva, né? O Senhor Shiva teve 2 filhos, né? O Ganesha, que todo mundo conhece, né? Que é aquele semideus que tem a cabeça de elefante, né? Isso é um outro passatempo, cortaram a cabeça dele, então aí depois foi colocada uma cabeça de elefante no lugar para ele continuar sobrevivendo, né? Então tem Ganesha, controlador dos fantasmas, né? Gana Isha. Gana quer dizer fantasma, Isha controlador. Ganesha, que ele controla os fantasmas. Esses fantasmas é aquela galera que segue o Sr. Shiva, né? Uma galera de seres desencarnados, e o Ganesha ele meio que põe ordem na galera, né? Controla ali os... Por isso que ele tira os obstáculos, né? Porque ele não deixa que seres obsessores perturbem o devoto, né? E aí, o outro irmão dele é Kartikeya, que é o senhor da guerra. É citado na Bhagavad Gita. Krishna fala dos grandes comandantes militares, eu sou o Kartikeya, Krishna fala, né? Na Bhagavad Gita. O senhor da guerra, né? O comandante em chefe da guerra, né? Então, o senhor Krishna, aliás, Samba, que é filho de Krishna, ele é a encarnação desse Kartikeya. E o senhor Shiva, ele é uma expansão de Krishna. Na verdade, ele é uma transformação de Krishna. Como diz no Brahma Samhita, né? Kshiram jatada devikara vishesha yoga sanjayate apitata prita asteto yasam bhutyana pitata samupaiti karyat govindamadi purusham tamaham bhajami. Então diz assim, assim como o leite, né? Kshiram, né? Quando entra esse leite, quando entra em contato com o suco de limão, mas nesse caso aqui ele não está dizendo de limão, está dizendo tamarino, que também é tão azedo quanto o limão, né? Então aqui no Brasil não tem muito tamarino, mas quando o leite entra em contato com o suco de tamarino azedo, ele coalha e transforma-se em coalhada, né? Ou iogurte ou coalhada, né? E essa coalhada, embora tenha vindo do leite, ele tem um efeito diferente do leite, né? O efeito da coalhada na verdade, até oposta, né? Que, por exemplo, quando a pessoa está com disenteria, com diarreia, se ela bebe leite, ela piora. Aí que ela fica com mais disenteria ainda. Mas se ela bebe coalhada, não. A coalhada ajuda a regular a flora intestinal, né? Então, a coalhada tem um efeito oposto do leite, embora tenha vindo do leite, seja o próprio leite, né? E não é ao mesmo tempo leite, né? E da mesma forma, Vishnu, ele tem uma função diferente de Shiva, né? Enquanto Vishnu, que é a expansão de Krishna, a função dele como Guna Avatar é manter assim, a manutenção da criação universal, o Senhor Shiva tem a função da destruição, né? Então, a função oposta, né? Enquanto o Senhor Vishnu mantém, o Senhor Shiva destrói, né? Então, a função do Senhor Shiva, assim como a coalhada tem a função diferente do leite. Eu lembro quando na Índia a gente fica com... É muito comum as pessoas ocidentais ficarem com diarreia na Índia, né? De fibra coliformes fecais, né?
que tem na água, etc., né? Os indianos já estão habituados, mas a gente se bebe aquela água, a gente fica com diarreia. E aí já imediatamente eles dão arroz com coalhada. Os indianos dão arroz com banana meio verde e coalhada para, né, os ocidentais comerem, né? Então a função da coalhada é diferente da do leite, né? Então é isso, o Senhor Shiva ele tem essa função diferente de Krishna, ele é então uma transformação de Krishna para o trabalho da destruição. Agora, todas essas expansões de Krishna, como eu mencionei desde o início, né, elas apareceram para, assim, assessorar Krishna na sua função de restabelecer o Dharma, destruir as pessoas malévolas, canalhas, demoníacas, e proteger as pessoas piedosas, né? Como o Gracena, que foi reempossado no trono, né? Que tinha sido assim usurpado por Kamsa e por aí vai, né? Então, mas Krishna é a origem de todas essas expansões, como diz o verso imperador do primeiro canto do Srimad Bhagavatam, no terceiro capítulo, depois de escrever várias encarnações, expansões de Krishna, depois tem o verso que diz, verso imperador, né? Etecham Sakala Punsha Krishna Stu Bhagavan Swayam Indrari Vyakulam Lokam Mirdayanti Juge Juge. Fala assim, que todas essas expansões de expansões, né? Porque tem as expansões das expansões, né? Por exemplo, o Senhor Shiva é a expansão, mas aí tem Kartikeya que é a expansão do Senhor Shiva, né? Então, as expansões das expansões são todas partes ou porções plenárias de Krishna. São Kala, né? Etechamsa, eles são partes de Krishna, ou são porções das porções, são partes das porções de Krishna. Kala Punshan. Porém, Krishna Stu Bhagavan Swayam. Krishna é a origem de todas essas expansões, né? E aí continua dizendo, Indrari Vyakulam Lokam, eles aparecem sempre que há uma necessidade no mundo de destruir os inimigos de Indra, né? Que são os demônios, os asuras, né? Então, Indrari Vyakulam Lokam Mirdayanti Juge Juge. E eles vêm em diferentes yugas, diferentes eras, com esse propósito de destruir os inimigos de Indra, que nesse caso, aí, quando Krishna veio, eles tinham encarnado como seres humanos aqui na Terra e estavam causando muito distúrbio, né? Duryodhana usurpou o trono dos Pandavas, né? Kamsa usurpou o trono de Ugrasena, ou seja, era um plano que eles tinham, né, para conquistar a Terra, né? E depois, sabe lá Deus o que eles iam fazer, né? Então, aí veio essa encarnação de Krishna para, como eu falei no início, para livrar a Terra dessa carga, né? De reis e seres e asuras que estavam ocupando, que encarnaram, né, como seres humanos, estavam ocupando, né, assim, conquistando, né, vários reinos, né? E restabelecer os devotos, os seres piedosos, como líderes, né? Mas depois o que aconteceu? Depois que teve a batalha de Kurukshetra, que essa carga, né, esse fardo da terra foi aliviado, ficou um outro fardo, que é os próprios descendentes de Krishna, que eram super poderosos, né? Todos eles tinham poderes sobrenaturais, e aí estavam causando outro desequilíbrio na Terra, né? Então, Krishna fez o arranjo que eles se autodestruíssem para restabelecer o equilíbrio no planeta, né? Bom, agora são 9h07, hoje é Kadashi, vamos fazer aqui um puja especial, e eu queria saber se alguém tem alguma pergunta, comentários, queria falar alguma coisa.
e se tem algo que eu falei que não concorda, né? Vamos ver aqui. Ah, tá o Paulo Barroca também aqui. Jai, Hare Krishna Paulo Barroca. Que na verdade é o Parta Das, né? Não parta daí não, viu? Continue aí. Temos aqui o Luiz Rocha Goulart, que apareceu depois também. Ananta Krishna, gratidão Ananta Krishna. O Marcelo Magalhães não podia deixar de deixar a sua pergunta, senão ele não estaria cumprindo o seu Dharma, né? Então ele fez aqui sua pergunta: qual seria a relação entre Rukmini e Radharani? Bela pergunta, muito boa pergunta, né? Porque, assim, a relação entre Radharani e as gopis, né? Não só Radharani, mas as gopis em geral, e as rainhas de Dwarka, embora as duas estivessem no humor de madúria, né, de relacionamento conjugal, né, o relacionamento das gopis e de Radharani com Krishna era mais intenso, porque era relacionamento de amante, né, ou namorada, né, daí tem o nome namorada, namorada, quer dizer, reverência zarada, né. Então, a namorada, né, quando existe aquele romance, né, assim a paixão é intensa, né? Quando a pessoa está ainda nessa fase de amor, assim, de romântico, né, de namorado, namorada, amante, esse humor é um humor mais descompromissado, né? Assim, é livre, né? Não existe compromissos, né? Já a gente vê mesmo no mundo material, depois que a pessoa se casa, continua a haver um relacionamento amoroso, porém menos intenso. Já é mais assim, um tipo de amor mais formal, né? Porque aí o homem assume seus compromissos como marido, né? Suas funções e deveres, e a mulher seus deveres como esposa. Então já existem direitos e deveres, compromissos, e aquela paixão inicial romântica é diminuída. Muitas vezes a gente vê os dois casos, né? Casais que a vida inteira, né, mesmo depois de casado, continuam assim naquele romance, mas também existe o caso, né, que a gente vê pessoas que namoram durante anos, né, aí depois se casam e se separam. Depois que se casam, que juntam as trouxas, né, todo aquele encantamento do namoro, né, cai por água abaixo, né, e aí vem a crua realidade do dia a dia, né, crua e dura realidade, né, aí tem manutenção da casa, dos filhos, quem casa quer casa, né, então tem que ter um lugar para morar, né, ou pagar aluguel, então comprar um imóvel, quase ninguém tem um dinheiro para comprar um imóvel, tem que pagar aluguel, aí tem as despesas, as contas a pagar, o cara começa a trabalhar igual um burro, e as filhas vão nascendo, tem que manter os filhos, tem que educar os filhos, aí com todos esses compromissos, né, aquele encantamento inicial do namoro, né, vai por água abaixo, né, quer dizer, tem casais que conseguem manter assim, pelo menos a nível de amizade, né, quando o casal eles tornam-se assim parceiros, mesmo cúmplices, né, e aí existe ainda, consegue manter um certo romance, né, existe isso, mas também existe o oposto, né, que toda aquela paixão inicial, aquele romance, fica mais comprometido, né? Então a relação das gopis é a relação descompromissada, né? Assim, então existe assim, é enfatizado mais a paixão, né? O romance. Já com as rainhas também existe, assim, elas amam Krishna ama elas, mas é mais formal, né?
é no humor mais formal de marido e esposa, né? Krishna cumpre o seu papel de marido, né, perfeitamente. Ela cumpre o papel de esposa. Elas vão lá, massageiam os pés de Krishna, servem Krishna, né? E Krishna se expande em 16.108 Krishnas e fica em cada uma delas num palácio executando o papel de marido, né? Então acontece isso, né? Bom, vamos ver aqui, tem mais comentários aqui. Parta das presente. Tá certo. Bom, espero ter respondido aí a pergunta da relação de Rukmini e Radharani, né? Vamos ver aqui. Por favor, Prabhu, há algum mal? Peraí, pulou aqui, peraí. Quando eu estava lendo, pulou. Peraí, só um instante. Peraí. Era só um minutinho, porque aqui pula, né? Por favor, Prabhu, há algum mal ou problema em reverenciar também Durga e ao Senhor Shiva? Não, não existe mal, né? Eles são Durga, também Daivi Mai, né? Também a natureza divina de Krishna, Senhor Shiva, a transformação de Krishna. Porém, Krishna pede na Bhagavad Gita amor exclusivo, né? Bhakti Atua Sakha, né? Ele fala só através de devoção exclusiva é que a pessoa pode ver a sua forma transcendental. Ele fala para Arjuna, né? Somente através de devoção exclusiva é que a pessoa pode conhecer ele e pode contemplar a sua forma transcendental, né? Quando a pessoa adora vários deuses, isso não é recomendado. Krishna fala, pessoas menos inteligentes adoram os semideuses porque elas pretendem obter bens materiais, né? Que são de pouco valor, né? Quer dizer, pode ser para ela bastante valioso, mas na verdade os bens materiais são temporários, né? Então, Krishna não aprova a adoração a vários semideuses. Mas a pessoa pode ter assim imagens de Shiva e Durga, como eu tenho aqui no meu quarto, mas assim, eu adoro Krishna, né, que é a origem de todos os semideuses, e depois a praçada de Krishna eu ofereço aos semideuses, que são devotos. Vaishnava Jatasambhu, né? Krishna é o maior dos Vaishnavas, Shiva é o maior dos Vaishnavas, né? Vaishnava Jatasambhu, e Durga é uma devota de Krishna, né? Que tira também os impedimentos da nossa vida. Então, são devotos. Então, eu ofereço a praçada de Krishna para esse semideus. Mas não adoro separadamente cada semideus, né? Porque essa é a recomendação de Krishna, né? A Bhagavad Gita. Agora, Bodhana está falando sobre Ekadasi, né? Ele diz o seguinte: Bodhana Tattva, além do Ekadasi, hoje também é jejum até meio-dia? Ah, sim, sim. Claro, hoje é jejum até meio-dia, aparecimento de Goura Kishora Das Babaji. Eu praticamente faço jejum até meio-dia todos os dias, né? Porque eu fico aqui adorando as minhas deidades, aí depois faço outras coisas, acabo me atrasando. Quase todo dia eu faço jejum até meio-dia, né? Uma vez eu vi uns meninos do Gurukula, já estavam grandes, crescidos, né? E teve um que todo dia jejuava de manhã, né? Porque ele fazia várias outras coisas, não tinha tempo de tomar café da manhã. E ele dizia, não, pode ser aparecimento de alguém, desaparecimento de alguém, então tá valendo, né? Então, jejum até meio-dia, porque é o aparecimento de Goura Kishora, que era o guru de Bhaktisiddhanta Saraswati, que é o meu Parama Guru, né? Ou seja, é o guru de Srila Prabhupada, nosso querido Bhaktisiddhanta Swami Srila Prabhupada, fundador Acharya da ISKCON. O guru dele era Bhaktisiddhanta Saraswati, que era discípulo de Goura Kishora Das Babaji, que era um Shiksha, discípulo de Bhaktivinoda Thakura, né?
Né? Bhaktivinoda Thakur era pai de Bhaktisiddhanta Saraswati, mas o pai não pode dar iniciação para o filho, né? De acordo com a escola, né, Vaishnava, um pai não pode ser guru do filho. Quer dizer, ele é guru natural, né? Desde criança o pai instrui o filho, mas para ser um guru assim mesmo, oficial, não pode ser o pai. Então, Bhaktivinoda Thakur encaminhou Bhaktisiddhanta Saraswati para ser iniciado pelo seu Shiksha discípulo, que era Gorakshora Das Babaji. A maioria dos membros da Associação Discipular não são Diksha, discípulos de seus gurus. Né? A grande maioria, tirando o Prabhupada, que era Diksha de Bhaktisiddhanta Saraswati, e Bhaktisiddhanta Saraswati, que era Diksha, discípulo de Gorakshora Das Babaji, os demais eram só Shiksha. Né? Bhaktisiddhanta Thakur era Shiksha, guru de Gorakshora, Babaji. Jagannatha Das Babaji Maharaj era Shiksha, guru de Bhaktisiddhanta Thakur, e por aí vai, né? Assim, os outros antecessores, a grande maioria não era Diksha, discípulos, nem Diksha gurus, eram somente Diksha. E existe um seminário de Banu Maharaj, que é um sannyasi japonês muito antigo, discípulo de Prabhupada, dos primeiros japoneses a tornar devoto, que ele fala que o Shiksha Guru é mais importante do que o Diksha Guru, né? Na maioria das vezes. Hoje em dia, vemos que a maioria dos Dikshas também são Shikshas, são os mais importantes Shikshas, mas em nossa ação discipular prevalece sempre os Shikshas, Gurus, né? Aqui temos uma pergunta de Ananta Krishna Das. Krishna teve 16 mil esposas e inúmeros descendentes. Teve 16.108, Ananta Krishna. As 16 mil foram as princesas que foram libertadas por Krishna. Mas ele teve, além disso, 108. Assim como tinha 108 gopis, teve 108 rainhas. Né? Onde encontro esse passatempo do acordo dos descendentes de Krishna em desencarnar por estarem alterando a ordem do universo? Desde já agradeço. Não, eles não entraram no acordo. Isso foi tudo arranjado por Krishna, por trás dos panos, né? Ou seja, eles houve um passatempo em que eles ofenderam os brahmanas. Aí os brahmanas, porque assim o passatempo é o seguinte, né? Eles estavam assim muito poderosos e ficaram meio assim prepotentes, ficaram meio assim orgulhosos, né, do poder que tinham. E aí começaram a zombar dos brahmanas, achando que os brahmanas eram somente sacerdotinhos assim, sem nenhum poder, né? E aí vieram fazer chacota, né? Colocaram acho que não sei se era uma coisa na barriga, fantasiaram samba como se fosse uma mataji, né? Colocaram um sari em samba, né? Assim, uma brincadeira de mau gosto, né? Botaram um sari em samba e colocaram, não sei se uma almofada, alguma coisa na barriga, para fingir que estava grávido, que era uma mulher grávida. Aí chegaram para os brahmanas, para testar também se eles eram poderosos mesmo, né? E falaram: brahmanas, queríamos saber se essa senhora se o filho dela vai ser homem ou mulher, qual será o futuro dessa criança e tal, né? Aí os brahmanas logo perceberam que não tinha criança nenhuma e amaldiçoaram e transformaram aquela almofadão numa bola de ferro, com seus poderes místicos, virou uma bola de ferro. Ele falou assim: essa criança vai ser uma bola de ferro que vai ser a destruição de toda a dinastia de Yadu. Aí eles ficaram assim apavorados, né? Levaram a bola de ferro até o rei Ugrasena. O rei Ugrasena mandou assim destruir aquela bola em pequenas migalhas, né? E jogar no mar. Só que aí, de todo passatempo, depois voltaram para a areia e aí viraram assim
como se fossem uns estacas de ferro na areia. Aí depois os diabos se embriagaram, que eram kshatras, né? Os kshatras às vezes se embriagavam, né? Se embriagaram com uma bebida feita de arroz. Arroz assim como se faz? Quando depois que a bebida fica, assim como faz o vinho, né? O suco de uva fica, esqueci como se fala isso. O suco de uva fica, esqueci a palavra, né? Então a bebida é feita do arroz depois que ela fica alcoólica, né? E aí beberam aquilo, ficaram bêbados, né? E aí depois que ficaram bêbados, começaram a brigar entre si e um matou o outro, né? Mas isso não foi planejado, né? Fermentado, isso mesmo, Bodana Tata, obrigado, né? Porque a bebida de arroz fermentada, beberam aquilo, ficaram embriagados e aí começaram a discutir, a brigar. Eles eram muito poderosos, né? Então um matou o outro, né? Eles não planejaram isso, não foi nada planejado, né? Foi planejado por Krishna, né? Mas eles não, eles se mataram sem saber, né? Assim, estavam embriagados, né? Estavam sob efeito dessa bebida. Aqui está Ananta Krishna dizendo que no Ekadasi faço o jejum total. Tento não dormir e aumento significativamente o número de voltas. Não saio para trabalhar e intensifico o processo devocional. Muito bom, né? O máximo que pudermos fazer de austeridade, quanto mais melhor, né? E aí tem um livro do Ekadasi que vai dizendo, se a pessoa jejua totalmente e fica a noite acordada, ela tem tais e tais benefícios. Mas se ela simplesmente jejua, bebe água, e tem outro, aí tem um pouco menos benefício. Aí se ela só jejua de manhã, mas de tarde ela come, assim, prachada de Ekadasi, né? Ela tem um pouco menos benefício, assim, vai diminuindo a intensidade do benefício, né? Então, pessoa que jejua, inclusive de água, né? E aí já assim, o top é jejuar, inclusive de água, passar a noite acordado, né? Isso aí é o máximo, né? Mas para o padre ele diz que nessa era atual, japa tapá, que a austeridade é cantar japa. Já é uma austeridade suficiente para os habitantes daqui para nós, né? Somos nascidos aqui na Kali Yuga, não é necessário todo esse jejum. Prabhupada não indicou que os devotos deveriam fazer o jejum total, pelo contrário, ele falava que para nós na ISKCON, jejum significava só jejum de grãos, né? Porque até tem um passatempo que está no Lilamrita, que o Prabhupada pregou que se devia jejuar em Ekadasi, e aí no dia de Ekadasi os devotos não foram para a cozinha, simplesmente não foram para a cozinha. Aí o Prabhupada falou, por quê? A Prabhupada disse que era fasting, né? A palavra fasting em inglês é jejum, né? Fasting, fasting. Só disse que era fasting, então nós estamos jejuando. Não. Aqui na ISKCON, Ekadasi é feasting, né? Ele fez um trocadilho. Em vez de fasting, é feasting. Feasting quer dizer banquete. Então, o Prabhupada ensinou os devotos a cozinhar prachada de Ekadasi, né? E até hoje os devotos do mundo todo, inclusive em Mayapur, né? Na Índia, os gurus, todo mundo comem prachada de Ekadasi, né? O importante no Ekadasi é você aumentar o número de voltas e falar sobre Krishna, né? Como estamos fazendo aqui. Isso é o mais importante no Ekadasi, né? Quem quiser jejuar, que se achar que tá bom jejuar, né, para ele, mas às vezes não é aconselhado, porque às vezes o devoto jejua e, como você falou aqui, não vai trabalhar, não trabalha, né? Aí devotos que vão distribuir livros diminui o seu serviço devocional, né, que é o mais importante, né?
Por exemplo, na época a gente saía para a rua, ficava o dia inteiro na rua distribuindo livros. Isso aí o jejum às vezes não ajudava, né? A pessoa ficava muito fraco, aí voltava mais cedo para o templo, distribuía menos livro, aí alguns devotos faziam menos serviço devocional. O importante é o serviço devocional prático, né? Agora, alguém que mora fora e pode, tem condições, né, de jejuar o dia inteiro e não ir trabalhar, como você disse aí, né? Assim, tem condições e se sente melhor assim, né? Se sente bem assim, né? Tudo bem, né? Assim, mas dentro da ISCOM, Prabhupada não incentivou esse jejum total, inclusive ficando a noite inteira acordado, porque fica a noite inteira acordado, no dia seguinte vai no Mangalarte, depois não consegue cantar a japa direito, porque está com muito sono, aí vai dormir na hora da japa, né? Isso realmente é para quem não tem nada para fazer, que está com a vida ganha, né? Pode cantar japa o dia inteiro, né? Aí não precisa, aí pode até cantar japa durante o Brahma Muhurta, depois vai dormir, né? Passa a manhã dormindo, né? Então não é prático, né? Para quem está no serviço devocional prático, né? Aí a pessoa perde a manhã inteira porque fica com sono, né? Ninguém é de ferro, né? Então a gente não é Budaquecha, né? Budaquecha quer dizer aquele que controla o sono, né? É o nome que Krishna deu para Arjuna no Bhagavad Gita, porque ele ficou 18 dias sem dormir na batalha de Kurukshetra, que durou 18 dias. Então, Krishna chamou Arjuna de Budaquecha, aquele que controla o sono. Mas nós não somos Arjuna, não somos Budaquecha. Se eu ficar a noite inteira sem dormir, no dia seguinte, com certeza, eu vou dormir durante o dia. Não vou aguentar ficar acordado. Não sei você, mas eu, Ananta Krishna. Mas assim, a maioria dos devotos não vão conseguir ficar acordado durante o dia se ficar à noite sem dormir, né? E também, se não comer nada durante o dia, não beber nada, vão diminuir o seu serviço devocional. Então, Prabhupada não incentivou esse tipo de jejum completo, a não ser em Bhima Ekadasi, né? Os devotos fazem esse jejum completo, inclusive de água, no Bhima Ekadasi, que já vale por todos os outros Ekadasis, né? Quando a pessoa faz jejum completo, inclusive de água, o Nirjal Ekadasi, no Bhima Ekadasi, automaticamente é como se tivesse feito em todos os outros Ekadasi, ela recebe o benefício, porque tem o passatempo de Bhima, né? Ele é um comedor voraz, não conseguia fazer o Ekadasi. Aí Krishna deu essa bênção: se você fizer jejum total, inclusive de água, nesse dia, você vai estar livre de todos os Ekadasi que você quebrar, né? Porque ele era muito voraz, é muito forte, né? Muito kshatriya, e não conseguia, né? Assim, tinha muita energia, tinha muito vigor, não conseguia jejuar nos Ekadasi. Então, aí foi dada essa benção, aí todo mundo que faz jejum total em Bhima Ekadasi equivale a fazer jejum total em todos os outros Ekadasi, né? Isso é uma benção para nós, caídos de Kali Yuga. Assim como, por exemplo, também era 64 voltas, Bhaktisiddhanta Saraswati disse que quem não cantar 64 voltas é caído, né? Então, nós cantamos só 16, então somos bem caídos. Mas Prabhupada diminuiu, entendendo a nossa situação como ocidentais, né? Diminuiu para 32 e os devotos acharam ainda muito. 32 voltas, são 4 horas cantando. Aí Prabhupada diminuiu para 16, né? Então, quer dizer, assim como o Prabhupada diminuiu de 64 voltas para 16, também ele não aprovou, não assim, incentivou que os devotos fizessem jejum total. Ele ensinou, inclusive, os devotos a cozinhar prasadas de Ekadasi, né? Então é isso, né? Eu vou ter aqui uma chamada de Mahaprabhu Kripa. Espera aí, só um instantinho. Alô, Mahaprabhu Kripa, Hare Krishna. Só um minutinho, eu estou encerrando aqui a minha live agora. Eu estou dando aula aqui no Facebook.
Ah, tá bom. Aí Ok. aqui pra dentro, não esquece, por favor. Ok. Obrigado, até mais tarde. Aribô. Ok, gente. Está na hora de desligar. Peraí, mas ainda tem aqui uns comentários. Deixa eu ver aqui o que, que o Ananta Krishna diz, né? Primeiro, Bodhana falou, é verdade que Bhaktisiddhanta sugeriu aos discípulos cozinhar arroz num Ekadasi? É verdade, eles estavam fracos, não queriam sair para pregar, então Bhaktisiddhanta falou, se tiver que comer arroz para pregar, podem comer arroz. O importante é pregar, né? Aqui a Ananta Krishna diz, praticamente não tenho muito o que fazer em relação ao trabalho, e a flexibilidade é grande. Krishna está me ajudando para ter mais tempo para ele. E mais importante é cantar mais volta de japa. Isso é mais importante. Imagino que após o Ekadasi, Bhima deveria comer todo o lado da cidade, exatamente. Ele era enorme, né? Ele tinha, parece que ele tinha mais de 3 metros de altura. Ele é muito grande, né? Então ele não aguentava jejuar tanto, né? Então é isso, gente. Hare Krishna, todas as glórias pela Prabhupada, obrigado pela audiência. Haribo.